rádio e TV. E aí fui fazer rádio e TV. Não tinha outra coisa mais interessante? Não tinha. Era o mais interessante. Acho que a gente precisa, né? É? Precisamos, né? Acho que a gente precisa... Me interessava muito, e acho que hoje eu tenho mais consciência disso, do que era invisível, né? Do que eu sempre fui uma pessoa muito mais quieta, calada, então era muito observadora. Então também era daquelas pessoas que ficavam imaginando o que estava acontecendo na cabeça daquela outra pessoa ali. Então eu me lembro muito de... Rio Claro é uma cidade muito pequena, plana, mas eu usava o ônibus, né? E aí eu sentava e ficava pensando, que história tem aquela pessoa? O que será que ela está acontecendo com ela? E se chegava a escrever, fazer essas coisas, não? Não escrevia, assim. Acho que ficava mais no imaginário mesmo, nesse imaginário de ficar sonhando mesmo o que era aquilo, e logo esquecia. E aí ia para outra, né? Tá, e aí você saiu daqui e foi fazer Piracicaba, Unimed, que é quase aqui, na verdade, é tudo uma cidade só, né? Uma coisa só. Dividido por um mar de cana. E como você chegou nisso? Como você chegou nessa universidade? Atravessou o canavial e tal, e aí chegou nessa universidade, e aí? Qual foi a expectativa? E aí eu me deparei, assim, com uma universidade que eu achei muito interessante na época, na verdade, né? Porque era rádio e TV, né? E aí eu fui muito fisgada pelo rádio, né? Você chegou a fazer rádio? Sim, bastante. Onde? Aqui? Não, lá, assim, né? E aí, exatamente. Então lá eu fui muito fisgada por isso, acho que porque a coisa da escuta, né? Sempre foi algo muito fácil para mim a escuta. Então fui me desenvolvendo muito rápido isso. A parte da TV lá eu nem entrava quase no estúdio, não me interessava muito aquilo. E eu tive professores também que me inspiravam a sair fora do bloco ali, assim, né? De tipo, procurar coisas que não estavam só ali na universidade, né? Então o professor falava, apresente o trabalho da forma que você quiser. Pode ser por vídeo, fanzine. Então ele dava essas ideias e desde o segundo ano eu já fui buscando isso, né? E daí, em Piracicaba, eu acabei fazendo estágio na Rádio Educativa, FM lá. E aí acabei... Ficou bastante tempo. Fiquei 1 ano e meio, eu acho. E tinha tudo a ver, porque na verdade o rádio, eu quando fiz rádio, gostava muito da coisa das pessoas imaginarem, porque não viam a imagem. Aliás, eu vejo esses podcasts hoje, é ridículo, porque você está o tempo todo assistindo e vendo, não, deixa a pessoa, né, da imagem. E trabalhando isso tem tudo a ver com o que você falou lá atrás. Eu ficava imaginando quem é essa pessoa do banco do lado, etc e tal, qual que é a história, etc e tal. O rádio não te encantou no sentido de permanecer no rádio, ficar contando histórias? Na verdade, eu fui migrando, assim, experimentando outras coisas também, mas eu sempre penso numa forma de voltar, né, ao rádio, assim, e de buscar isso, né. A gente trabalhava, tinha um setor de vinis lá muito grande, né, ainda trabalhava com vinil, mas também com digital, né, então era uma mistura, assim, de coisas, mas ainda não voltei, mas foi uma experiência, assim, lá que eu trabalhava na programação. Eu tenho um amigo que a avó dele é uma tal Dona Esther, que mora lá em Cascais, em Portugal. E aí, quando eu estava voltando para cá e tal, e aí ela falou uma frase para mim que foi muito... Ele que me contou isso, inclusive, esse amigo, que ela falou assim, caipira sempre volta para a terra e tem sempre terra debaixo da unha, né? E o rádio é aquela coisa de a gente conversar com o entorno mesmo, né? Nessa coisa do cinema, como é que é essa sua relação com, por exemplo, quando você vai produzir? Eu me lembro do CREC também, que vocês tiveram aqui, que era um centro de formação de audiovisual, lá um pouco antes, talvez, de vocês. Mas, enfim, resumo. Como é que é essa relação sua com a unha, a terra debaixo da unha? Eu acho que é... Ainda tem, né? Você deu uma disfarçada aqui, mas tem, né? Eu acho que essa relação foi Eu construí muito isso em Piracicaba, né? Acabei me envolvendo muito lá. Durante a faculdade eu fui entender, né, acho que por esse estímulo dos professores e também, e minha curiosidade de Piracicaba, ela tinha uma efervescência cultural forte. Eu tinha um desejo de me relacionar com aquilo, né, não tinha vontade de sair dali. Né? Então, quando a gente foi indo para se formar, muita gente indo para São Paulo e tal, e eu falava, mas eu tenho tudo aqui.
tem história, tenho pessoas interessantes, eu consigo ir até a, sei lá, Secretaria de Cultura, eu consigo me movimentar aqui e ser escutada, né? E ser ouvida e compartilhar, né? Consigo movimentar pessoas aqui, né? Então acho que eu nunca tive essa vontade, acho que eu quis sempre ficar com a terra embaixo da unha, na verdade. Porque você dá uma disfarçada, mas tem um pouco aí. Eu dou porque eu faço pontes aí, né? Mas... Que tipo de ponte? Então, e aí o que eu sinto, assim, que eu fiquei, né, aterrada em Piracicaba, né, mas fui continuando com as conexões, então pessoas que estavam em outras cidades, né, São Paulo, que estavam em outras cidades, isso foi ficando e aos poucos isso foi amalgamando, né, não é uma coisa que... Foram anos, né, para entender isso, mas eu fiquei muito tempo trabalhando e focando com pessoas em Piracicaba, trabalhando para lá, investindo ali, né, e me relacionando com esse espaço, né. O 15 se prepara para entrar em campo. A torcida aguarda ansiosa. Ela quer ver alguns dos craques que marcaram a história do Joaquim, que vestiram essa famosa camisa zebrada do nosso 15 de Piracicaba. Nossa, foram tantos momentos. A gente está sentado aqui numa estação de trem, eu estou me lembrando que quando a gente começou as reformas, ali que 90 e pouco, a gente começamos as reformas das estações de trem. Inclusive, essa aqui acho que é daquela época da reforma também. Tinha um pouco essa perspectiva sabe, na chegada das pessoas à cidade, você ser recebido uma estação de trem bonita, uma coisa tal. No entanto, Bruno, como você mesmo falou, que a gente está no Mar de Cana, no estado de São Paulo, e com várias ilhas. Uhum. Tem a ilha de Rio Claro, Piracicaba, e aí tem um problema complicadíssimo, que assim, não há conexão entre essas ilhas. Uhum. Não tem barco, é um tipo de mar que você não tem barco, muita turbulência. Por que você acredita que não, não há essa conexão entre, por exemplo, grupos de cinemas de não sei aonde, grupos de teatro, sabe? Não tem. Por quê? Fica essa disputinha. Parece que é uma coisa muito mais dos candidatos a deputados que não querem de fato que haja isso. É impressão errada minha isso? Ou os próprios grupos de arte não querem fazer esse link? Como que você pensa isso? Eu acho que isso mudou um pouco, mas primeiro pensar nessa possível disputa, eu acho que a gente está falando de um lugar de escassez. Escassez. A cultura a gente ainda trabalha no universo da escassez de recursos, né? Então o grupo ele tem que batalhar para se resolver ali. E a gente cai na coisa do capitalismo, né? Então entra dinheiro, é disputa, porque não tem. Né? Então eu sinto muito isso, assim, né? Quando a gente está falando de recurso, né? A gente entra num lugar que não tem grana para todo mundo. E isso acaba gerando a disputa, porque todo mundo quer fazer de alguma forma. Mas isso não cabe muito para dentro da cultura, porque é uma coisa que a gente tem que fazer meio de forma conjunta e colaborativa, né? Mas eu acho que assim, na área que eu tô, né, que é do audiovisual, cinema, né, eu acho que isso mudou um pouco. A gente tem pontes, sim, hoje. A gente tem essas conexões e eu posso dizer que eu sou um pouco fruto disso também. E isso me ajudou a permanecer e olhar para esse território com mais força, né. Toda vez que eu pensava em desistir, de alguma forma eu encontrava alguma saída ou alguma necessidade. Mas dentro disso, acho que em 2019 a gente faz um movimento que é maior do que isso, que é um encontro aqui em Rio Claro mesmo, que assim, começa em Campinas, algumas cidades se encontrarem, serem convidadas pelo CTAV de Campinas, que é um grupo lá de produtores, junto com o Quino Olho aqui, que se reúne e fala assim, peraí, que acho que vamos fazer um encontro de cidades do interior que fazem cinema e audiovisual e vamos ver o que dá. E aí foi em dezembro de 2019 que aconteceu de pelo menos 13 cidades estarem aqui e mostrarem o seu trabalho e falar, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou lutando isso na minha cidade tem um polo de cinema, aqui tem um grupo de quinolho, lá tem uma rede, lá. E aí, naquele momento, eu senti que a conexão se fez e ela, na verdade, isso já existia, só a gente não estava sabendo, por conta das distâncias, né? E
E porque talvez a Essas gente olha só para a capital, né? A gente nunca vai, não estava olhando aliás, pra eu ia dentro. perguntar exatamente isso. Essa distância, ela é física ou é convencional? É de As convencimento? duas, né? Como é que é essa Acho que distância? as duas, né? A física, porque eu tô falando hoje de Piracicaba, Rio Claro, mas hoje eu me conecto com Marília, Assis, Ilha Solteira, Ubatuba. Hoje eu sei que tem cineastas lá. Então tem uma distância física mesmo. Não vou a qualquer momento para esses lugares, né? E aí tem uma questão conceitual mesmo, porque a gente nunca pensou que isso era possível, fazer cinema a partir do interior, né? Acho que alguns exemplos a gente foi tendo, mas a gente nunca tinha visibilidade de fato que pudesse ser uma visibilidade compartilhada e respeitada, né? E aí acho que isso vem se construindo. É óbvio que para essas pessoas existirem em 2019, muitas outras passaram e fizeram a sua história, né? Inclusive você é um deles, né? Eu sou? Ah, eu acho que é. Não conta isso pra ninguém, é mentira. Eu me lembro que a grande sacada do cara do teatro, da dança, do cinema, seja lá o que for, em qualquer cidade do interior era ter um destaque e ir embora para São Paulo e aí acabou. Aí você via aqueles programas, não, porque eu sou da cidadezinha Xiririca da Serra, no Cururu do Sul, entendeu? Tal, mas que não tem relação nenhuma com esse lugarejo, né? A palavra é ao contrário, porque eu sou desses lugarejos, né? Mas assim, como é que você vê essa conexão hoje? Por exemplo, você mesmo está trabalhando agora em Colômbia, isso? Sim, Tá. E tô como lá. é que é isso? Como é que você dialoga com o quintal? Eu acho que assim, eu não sei, não posso falar por essas pessoas, né? Mas eu acho que a gente fica com algo, né? Assim, óbvio que se você passa a infância ou a adolescência, depois você vai embora, você vai perdendo muito isso, né? Mas eu hoje, né, agora com essa nova experiência, né, por esse tempo que eu vou estar na Colômbia, né? O que eu olho quando eu tô lá? Eu também quero saber o cinema que não é feito só em Bogotá, em Cali ou em Medellín, né? Eu também quero saber de outros lugares. E por acaso eu encontrei já pessoas que também estão olhando para isso, que estão investindo nesse cinema que não é só das capitais. Então eu não sei se é um movimento meio global, mas eu tenho percebido isso lá. Tanto que eu vou participar de um salão de projetos lá e produtores e eles me pediram para falar dessa experiência daqui, porque eles querem isso também. Eles querem, é diferente a questão de políticas públicas lá, eu ainda estou entendendo, né? Mas eu sinto que é um movimento maior, então assim, eu estou numa capital lá hoje, mas não consigo, né? Não tem como eu largar toda essa experiência e não levar para lá também, né? Não compartilhar e ver o que eles estão falando lá também. Acho que eu não consigo deixar. É isso que você está falando, me veio, conforme você foi falando, me veio na cabeça a ideia dos titiriteiros, que é muito forte lá, né? Muito forte. E eu fui em alguns, inclusive festivais e tal. A relação deles com o Estado, com o Estado que eu digo não seja o Estado nacional, Estado estadual ou municipal, é uma relação já essa é a impressão que eu tenho que eu vi lá dos anos 90, 2000, tá? De ser uma relação mais direta e ter um posicionamento de enfrentamento com essa. Ou seja, o Estado não faz cultura, o Estado não faz arte. O Estado que se propõe a fazer arte ou cultura é um Estado totalitarista. A gente não está caminhando um pouco para isso, não? Quando a gente, por exemplo, eu estou falando isso dando um tiro no próprio pé, porque sou o responsável, inclusive, por alguns editais, né? Eu falo isso pelo seguinte, nessa dependência, sabe? Essa dependência criativa de editais, que não são políticas de Estado, são políticas de governo, né? Na dependência de premiações, etc. Como é que você avalia isso? Eu tenho uma relação também um pouco, não sei, eu acho que a dependência ela não é boa, obviamente, eu entendo isso e eu observo isso e eu também olho isso na minha trajetória e vejo uma forma de sair disso. Mas eu acho que não dá mais para a gente também fazer sem receber. E se essa é uma primeira via para que a gente possa fazer e ter um recebimento e poder viver disso, né, poder pagar a nossa vida, né, os nossos custos, eu acho super importante. Assim, eu entendo, só que a gente não pode parar aí. Sim. Eu acho que na verdade é um passo, né? A política pública com financiamento, ela é para empurrar. E aí você vai entendendo como você vai entrar. Porque ou é isso, ou você vai para o mercado publicitário, ou você vai para outra área.
hoje. Sim. E aí, qual desses 3 você vai optar? Então você me elaborou uma pergunta, qual é desses 3 você vai optar? Eu vou pelas políticas públicas. E como é que para que funciona ela, isso? para que ela me leve para outros lugares, né? E como é que funciona isso? Como é que é essa relação? É complexo. Porque eu estou te falando isso, porque assim, pela primeira vez a história, tem alguém que usou essa frase, né? Pela primeira vez na história desse país eu consigo hoje, inclusive, ter salário, ter um certo, né? De vez em quando contrata, fazer coisa. Ou seja, eu tenho uma certa estabilidade até em função desses editais, né? Que nós estamos que está vivendo. No entanto, enquanto Estado brasileiro, que não tem uma tradição de relação com a cultura, não perde um pouco a possibilidade, por exemplo, você ter representações. Cadê as cooperativas? Cadê Sim. os sindicatos? Cadê as associações? Enfim, nessa perspectiva que eu estou levantando. Sim. Não, eu acho que ainda não resolve, inclusive, é excludente. Tá. Né? Porque se você não consegue escrever um projeto, se você não está aliado a pessoas que conseguem escrever, você não vai conseguir. Se você não tem um histórico, ela é excludente. Eu também entendo isso, né? E acho que ainda não tem um olhar para isso. Só que, e como você falou, é uma política de governo. Esse é o problema também. Agora a gente está num governo estadual complicadíssimo, né? Você acha? Eu acho. Né, a gente acabou de ter um edital aí de curtas-metragens só para lendas brasileiras, né? O que é isso, né? Estamos excluindo muitas coisas aí, além E aí de tudo. você sai do campo do cinema, do audiovisual, você vai para o campo da educação, por exemplo, a gente está falando em militarização do ensino, né? Isso aqui já na prática já está tendo, porque um lugar que tem disciplina, grade curricular, né? E portões e muros, etc. Então a gente já está vivendo, né? Ainda mais no estado de São Paulo, que historicamente tem um vínculo com as penitenciárias, aí gosta das penitenciárias, né? Vive. Sim. Como é que tudo bem, você está em Colômbia, mas ao mesmo tempo você está aqui, você não tem esse a produtora está aqui, você está acompanhando as tudo coisas isso? estão Né? aqui. Porque é uma coisa assim, a educação, a formação básica e fazer cinema. Como é que essas coisas se relacionam? Quais são as suas perspectivas, querida? Agora bateu aquela roda, sabe, de namastê. Assim, e aí? Como é que você encara tudo isso? Acho que hoje, assim, não estou muito animada. Não está? Não. Eu acho que a gente está São ciclos, né? Então acho que agora a gente não vai entrar num ciclo meio... assim... Olha, eu tô falando a partir de mim de uma produtora que já está aí com 15 anos, que tem, né, vivido ICMS, editais. Eu sou fruto dessa política pública, então isso é muito importante. Eu acho que até cheguei onde cheguei porque também existiu esse olhar para isso, né? Então, só que eu vejo agora um momento assim de pausa, de ter que se virar por outras formas, porque a gente vai ter que pensar. Eu não acho que a gente vai resolver tudo com edital, tá? Só que eu acho também, sem isso também não dá, né? Sem combustível o carro não anda, né? Não anda, né? Não tem como. Agora vamos voltar lá naquela Bruna que chegou na escola, quietinha, só observando, que observava, queria imaginar as histórias, etc. e tal. Se você projetar essa menininha agora, nesse momento, ela está aqui, o que ela estaria fazendo? O que ela queria fazer? Isso aqui é quase um gabinete meio Dr. Caligari, meio psicanalítico. Né? Olha, eu acho que ela queria estar mais solta, né? Na verdade. Podendo escutar mais histórias aí, Brasil afora, sem precisar estar lendo contrato, fazendo planilha, que é onde eu fui caminhando, assim, né? Eu sou aquela pessoa da escuta, virou uma produtora executiva da gestão, né? De pessoas, projetos, recursos, né? Então, aquela menina, ela tem me chamado ali, falando, o que você fez? Que escolha foi essa, né? Mas também é uma escolha por necessidade, não, né, por preencher uma lacuna. Então acho que ela queria estar mais solta, sem necessidade de isso sempre estar vinculado aí atrás de edital, de ter um tempo, de correr atrás de tudo, assim, sempre. Parece que a gente entra numa roda e não sai dela. Acho que quem trabalha com cultura vive assim. E como que essa menina traduz Rio Claro? Eu não conheço Rio Claro. Como que ela traduziria Rio Claro para mim, por exemplo? Sim, imaginando que ela fosse uma câmera. O que é Rio Claro? Acho que esse céu hoje aqui azul e essa mistura de pássaros e carros, acho que é Rio Claro, mas acho que esse céu hoje diz muito sobre essa dimensão que a gente tem aqui
de poder ver as coisas e de não ser cortada por um prédio e tal, poder ter essa... A gente não tem o mar, a gente não tem o rio, porque eles estão soterrados. Você acabou de falar que tem um mar de cana aí, filho. Mas a gente tem uma dimensão de céu muito enorme aqui. Acho que Rio Claro é essa dimensão de céu. Tá, e aí eu me lembro também eu vim comer um lanche, aliás, fazer propaganda, eu esqueci o nome da esquina lá do lanche, foram ontem. E aí na hora saiu essa pessoa que estava comigo me dirigindo, na hora que estava eu, ela, a pessoa e a namorada e tal, aí a gente entrou numa rua que eu vi que ele ficou perplexo, porque a rua estava completamente clareada, como parecia uma farmácia, sabe aquela luz de farmácia? E ele ficou muito louco da vida. Como que funciona essas coisas? Por exemplo, a gente está falando tudo aqui, uma coisa da criatividade, da criação, etc. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, quem acaba levando o poder, quem é que tem a caneta assinando, é uma galera que quer mais desenvolvimento. Ou seja, não é envolvimento, é desenvolver. Ou seja, não quero nenhum tipo de relação com isso, entendeu? Sim. Que ao contrário, já instala um monte de farmácia pela cidade. Sim. Nessa perspectiva. Como é que você acompanha isso? Como é que dói? Dói, né? Acho que todas as cidades, né? A gente tem uma tristeza muito grande, né? De ver isso, assim. Acho que Rio Claro eu acabei me distanciando um pouco, mas se eu puder falar de Piracicaba, por exemplo, né? Eu acho que lá tá tendo uma... Você vê alguma diferença entre Rio Claro e Piracicaba? Hoje acho que já não muito mais, assim. Acho que quando eu optei ficar por lá, eu sentia isso, mas também um desejo talvez de sair de casa, né? Talvez, assim. Mas não ir muito longe, né? Ficar bem pertinho. Mas eu sinto lá uma política de corte de árvores, assim, absurda, mortandade de peixes no rio frequente. Isso está querendo dizer alguma coisa, né? Querendo dizer, por exemplo, que as universidades do entorno estão há 40 anos pesquisando os rios, cuidando do rio, só que continua a mesma coisa. Tem alguma coisa errada. Na verdade, vida, deu uma né? afundada, eu acho. E aí, agora. talvez, essa relação dos editais que eu faço essa comparação, sim, entendeu? Sim, porque, assim, tem projeto, pegar São Carlos, que eu passei mais tempo e tal, você tem 40 anos de alguém estudando o Rio São Rigote, só que o Rio São Rigote cada vez pior, ou seja, aí... Né? Vamos para a universidade e falar, gente, o que está acontecendo? O que vem nesses 40 anos? Uhum. Você não acha que a gente corre esse risco também com a criação, de pensar a memória, de pensar para onde ir, etc. Como sim, é que é isso? Sim. Não, eu acho que a gente se prende quando a gente está em edital, porque a gente está dentro de uma caixa que é proposta por um plano de governo. Acho que esse ano está claro isso, esse ano está muito mais claro isso. Acho que ele está limitando, né? Está trazendo temáticas, né? Ele já está direcionando a criatividade, né? Está direcionando o fazer, né? Então, quando a gente tinha essa política de cotas, né, focada no interior, agora para o audiovisual é assim, faça coproduções com produtoras do interior, né? Filme no interior. E tipo, o que é isso? E o interior, como é que fica nessa história toda? O interior ele fica assim, né? Acho que enquanto organização a gente vai se movimentar, mas a gente sabe, né? Que para esse governo talvez não tenha muito o que fazer. Eu, pelo menos, assim, talvez é o meu ponto de vista meio pessimista no momento, né? Mas o lance é tirar esse governo, né? Mudar. Porque desse governo é isso que a gente espera, é o que sai, e é uma política direcionada, né? É um olhar, assim, é muito antigo, né? Daquele, igual a gente tinha essa coisa do diretor, né? Aquele diretor que não fala com as pessoas, que não se envolve, né? Que acho que é esse lugar, assim, que me vem essa política de governo pro audiovisual, assim, né? Desse... Agora, imagina a quantidade de bruninhas que estão entrando nesses quase presídios, nessas coisas, dessas escolas, né? Como é que você dialogaria com essas bruninhas que estão ali quietinhas, imaginando coisas? Como é que você faria esse diálogo? Você me xinga, a hora que a gente acabar de gravar, você pode me xingar, porque eu estou sendo bem sacana contigo. Vai, eu vou continuando. Ai, vamos lá. Como que ela falaria, né? Eu acho que tem uma coisa que sempre permeia, né, a nós todos aqui, que é uma palavra meio comum aí, né? Mas é a resistência, a resiliência, né? Que eu acho que é uma coisa que sempre me acompanhou. Sempre uma coisa da esperança também, né? De acreditar, né? E também de ter possibilidades para que isso acontecesse, né? De estar num espaço que é possível, né? Então, peraí, sou uma mulher branca, né?
que teve condições para chegar onde cheguei, né? Então eu posso dizer para essas Bruninhas, aguenta, resista, vai fazendo por a sua via, vai cuidando das pessoas ao redor, uma coisa que a gente pensou, né? Tem pensado, né? Nessa política aí. Agora a gente vai ter que olhar para os nossos parceiros, né? Não necessariamente a gente vai ter que colocar aquele projeto que você quer, porque primeiro que ele não vai entrar e outra porque muita gente não vai entrar. Por conta que essa política mudou o sistema e a gente precisa sustentar também esse ecossistema que a gente se envolveu, que é o interior e que são essas pessoas, né? Então, acho que né, olhando para isso é falar assim, dentro dessa prisão como é que a gente pode se libertar? Porque a gente está preso em 500 mil coisas, né? Não é só um edital, não é só na escola. Não é só a igreja. É dentro da gente também, né? Minha querida, para onde você está indo? Com quem e como? É só isso. Só isso. Olha, eu acho que agora, eu indo para a Colômbia, fisicamente, né, vou aproveitar algo que acho que eu sempre sonhei mesmo, desse cinema latino-americano, né? Eu sempre estudava, lia, mas assim, né, o Brasil não se conecta tanto com isso, né? Então acho que estou há pouquíssimo tempo lá, né, e quero olhar a partir dessa perspectiva também, né, porque lá eles olham com essa perspectiva para cá, né, e para si mesmo, né. Eles são América Latina lá, né, eles são América do Sul, eles são essa coisa integrada. E nós não é. Nós somos, né, mas nós não temos esse sentimento coletivo, né, eu sinto muitas vezes, né. E lá e a gente não tem uma perspectiva que é Colômbia, mas lá eles têm a perspectiva que é o Brasil. Né? Então eu quero, nesse momento, ir com os meus, mas também olhar para os que estão lá, né, na Colômbia, e essa conexão Brasil, Colômbia e outros países aí também. Assim, a minha produtora segue, né, no Brasil, obviamente, aqui. Sim. E porque eu tenho, né, uma pessoa que trabalha comigo, meus projetos são aqui, e a ideia não é isso, né? Não é falar assim, tchau. Né? A ideia é fazer como agora e com, né? Então, o que eu consigo... Né? Eu tive uma primeira coprodução com a Alemanha e México, né, em 2022. Inclusive, a gente está lançando o filme no cinema agora. Mulheres e niños. Los de ahorita eran ahí como 40. Uy, hasta el bus allá. ¿En serio? Nosotros las mujeres tenemos las preferencias. Todas las mujeres y los niños. Solo mujeres y niños. Ah, ¿usted no es? Então isso foi a primeira vez que eu pude entender essas relações, né, de se produzir de forma conjunta. Isso começou a abrir, né, formas de pensar, né? E agora, né, então permanecer com a produtora aqui, mas também me conectar com outras produtoras lá e fazedores de cultura lá também. Muito bem. E aqui você está produzindo alguma coisa atualmente? Estou produzindo. O quê? Bom, nesse ano a gente está lançando, estou com Lo que queda en el camino no cinema. Vou lançar também, sou produtora associada de um filme que foi produção Brasil-Moçambique, que chama Maputo na Curanza, também vai entrar para o cinema. Então, no lançamento em festival, né, o Rancho da Goiabada, o Fácil Fácil Não é a Vida. Olha, meus camarada, meus camaradinha, eu vou contar pra você. Que o trabalho vai a Juliana, meu louro da Guilmar. Pois trabalho corta a cena. Estou aí na produção de um telefilme pela primeira vez. Onde isso? É parceria com a IPTV e Globo Filmes. Primeira vez com esse sopro no ouvido aí. É bom, é bom. É bom. Pode rolar um clima. Ô, Bruna, na sua bio, você usa várias vezes o termo sensorial. Meu olhar sensorial, minha visão. Traduz isso. O que é um cinema sensorial? Eu acho que é um cinema de escuta mesmo, de buscar, e não só
no personagem em si, mas em todas as relações. Né? Não dá para eu fazer um filme lindo e maravilhoso, sendo que foi podre o que foi feito por trás. Então acho que o sensorial é você estar sensível a tudo, do começo ao final, e todas as relações que envolvem nessa produção. Desde contratação de pessoas, contratação de serviços de terceirizados que talvez eu nem encontre, fale direito, da comida que vai ser servida, de onde a pessoa vai dormir, daquele personagem, e de como isso vai se colocar em tela depois, né? Então acho que esse sensorial é para ser esse lugar sensível, assim, que eu acho que é a forma como eu vejo e gostaria que a gente pudesse ser, né, exercer na mais alta sensibilidade as nossas produções e relações, né, que isso gerassem relações de afeto, de continuidade, né, e de você terminar um trabalho e falar, poxa, quero voltar ali, né, não naquele trauma do tipo, eu não quero mais isso, né. Então acho que esse sensorial vem a partir disso e também de uma escuta sobre o que eu estou falando, né. E o que eu vou deixar, né, para essas outras pessoas? Se você fosse uma cantora e você estaria patrocinada pelo agronegócio, você estaria circulando o mundo, né? Fazendo shows, etc. E tal. E a disputa no cinema, eu entendo que não é tão diferente assim, porque, por exemplo, que eu estou vendo influencer apresentando transformações, sabe? Aí a Vale vai lá e derruba montanhas, pessoas, Sim. mata gente, aí vem um fotógrafo e planta umas eucalipto e tá tudo... Como é que a gente lida com essa realidade? E para terminar, uma pergunta bem simples. O cinema muda o mundo? Muda o pensamento? Bom, como é que a gente lida? A gente vai lidando com as nossas hipocrisias, né? E com as nossas dualidades. Acho que não tem outra forma. Se você resolver radicalizar e falar assim, né, não vou fazer um filme assim, não vou ser patrocinado assim. Não que eu queira ser patrocinado pelo agronegócio. Porém, também o investimento que vem de política pública está vindo daí. Né? São os impostos que vêm muito desse setor, né, industrial e agroindustrial. Então acho que a gente vai ter que ir lidando com isso e achando as brechas. O cinema não muda o mundo, mas ele muda as pessoas ao redor dele, né? Eu acho que é por isso que é um cinema que eu penso sensível, né, e sensorial. Né? Porque eu já caí dessa, não vai mudar o mundo, porque o filme que eu faço, muitas pessoas não assistem. Mas as pessoas que se envolvem com os filmes que eu faço, talvez possam ter experiências melhores a partir dessa forma como eu acho que... Ou que a gente constrói de forma junta, né? Assim, acho que muda pessoas, não muda o mundo. Eu sou do silêncio, né? Foi um prazer muito grande ter te conhecido, porque eu sempre vejo passagem. E foi muito bacana a gente fazer essa prosa. Obrigada, Quero agradecer também. a sua participação. Eu também. Tá? Um grande beijo. E bom, vamos trocar figurinha. Vamos. Muito obrigado. Obrigada. Muito bem. E aí ela começou a falar vários desenhos que passavam na TV Brasil. Aí na hora que ela falou Mítica, que é o nome da animação, eu tipo, como assim? Você conhece? Ela, sim, eu assisto na TV. E eu comecei a perguntar para as outras crianças da faixa ali da idade dela e ela conhecia.